Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. Na escola dominical nós estamos estudando, iniciamos hoje o estudo desta carta aos Hebreus. E pela graça de Deus, as nossas salas estiveram todas elas cheias, uma boa participação da igreja. Tivemos a primeira lição, e que foi realmente um momento muito especial. E queremos convidar, se você ainda não faz parte da escola dominical, a estar conosco no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, participando deste estudo que está no início. Uma carta que desafia a nossa fé, que nos sustenta, que nos dá direção. Então, é um privilégio podermos abrir a palavra do Senhor e estudá-la, como fazemos na escola dominical. Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Senhor, tua palavra está diante de nós. Que ela, Senhor, possa agora ser aplicada aos nossos corações. E teu Espírito Santo, ó Pai, fale e edifique as nossas vidas através da tua palavra. Que ela não volte vazia, mas prospere segundo o que o Senhor já tem determinado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Brasil tem sido sacudido neste início de ano por diversas tragédias, bem conhecidas. Brumadinho, mais de 300 mortos. Incêndio no centro de treinamento do Flamengo, 10 adolescentes mortos, carbonizados. Confronto entre traficantes e polícia no Rio de Janeiro, mais de 15 mortos. Ventania, chuva torrencial no Rio, com diversos mortos, e também em outras regiões do país. E por último, a morte trágica do jornalista Ricardo Boixá, e assim outras tragédias menos anunciadas. E aqui em Juiz de Fora, no final do ano, nós tivemos também uma grande enchente que causou muitos transtornos, muitos estragos, inclusive com morte. E no momento dessas tragédias, desses momentos que acontecem, esses grandes acontecimentos, muitos se perguntam, por quê? Ou para quê? Será que isso tudo é fruto do acaso ou do descaso humano? Será que, de alguma maneira, Deus está falando? Ou tudo isso é apenas manifestação ou manifestações de uma natureza cega, impessoal? São perguntas que ficam nas nossas mentes. Como cristãos, nós sabemos que acaso não existe. Sabemos que o nosso mundo, ele é governado por um Deus soberano. O mundo não é governado por forças cegas da natureza. E a Bíblia diz isso, que é um Deus que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mas nós vivemos numa sociedade que
tenta esticar a vida humana o máximo possível. Uma sociedade que não admite nenhum tipo de sofrimento. Uma sociedade cuja ciência está a serviço do prolongamento da vida e da busca de mais saúde para a nossa existência sobre a face da terra. E isso tudo faz com que tentemos adiar o máximo possível o dia da nossa morte, que é o evento mais certo da existência humana, que não faz nenhuma discriminação. Ela chega para pessoas com saúde, ou muitos atingidos por essas tragédias, como chega para pessoas doentes, para jovens, adolescentes, como aqueles lá do alojamento, como para pessoas idosas, para pessoas para ricos e pobres, indistintamente, e até mesmo chega para animais e para as plantas. Tudo que existe, que tem vida nesse planeta, morre. Consequência do pecado. A Bíblia diz que a morte entrou na história humana por causa do pecado. Então, como estamos no mundo, no universo caído, a morte faz parte da nossa existência. Mas, na verdade, raramente nós pensamos em como ou quando nós iremos morrer. Mas nós vivemos muito mais preocupados a cada momento em termos uma vida melhor, mais confortável, com mais saúde. E tentamos adiar ao máximo que nós pudermos a chegada desse evento na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que nós pensamos dessa maneira e agimos dessa maneira, nós vemos a morte chegar ao nosso lado todos os dias, chegando para centenas de pessoas, conhecidas ou desconhecidas, e vem, e sem piedade, as vidas são ceifadas. Quanta perplexidade, quanta comoção, pessoas assustadas diante disso. Nós, cristãos, procuramos resposta para tudo isso no único lugar confiável, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus a este universo e a esta humanidade. Nós não temos outro lugar para buscar explicações, para entendermos muitas coisas, a não ser nessa palavra que é real, que é verdadeira, que é infalível. E assim tem sido durante toda a história da igreja, diante de todos os acontecimentos deste mundo, nós cristãos nos voltamos para a Bíblia. O que a Bíblia nos diz a respeito disso tudo? Será que ela tem alguma resposta? Uma das coisas que a Bíblia mostra desde o início, que a grande preocupação, vamos colocar entre aspas, né, de Deus, não é com a morte física do ser humano, das suas criaturas, mas a grande preocupação de Deus é com a morte espiritual, com a morte eterna, que chega para o ser humano que não conhece a Jesus Cristo. Essa morte, sim, ela está ou causa preocupação ao coração de Deus. Porque, na verdade, irmãos,
A morte física, ela representa, muitas vezes, ela é uma manifestação da graça de Deus sobre essa humanidade caída em pecado, sujeita a dores, sujeita a enfermidades, sujeita ao envelhecimento de tudo, ao sofrimento físico, ao sofrimento mental e espiritual. Muitas vezes a morte chega como um alívio, a manifestação da graça de Deus sobre a humanidade caída. Deus, na sua bondade e no seu amor, Ele não poderia permitir que criaturas caídas, sujeitas ao pecado, escravizadas ao pecado, na verdade, pudessem viver eternamente no meio de sofrimentos terríveis que a vida vai trazendo. Foi por isso que Deus não permitiu que Adão e Eva voltassem ao paraíso e comessem da árvore da vida. Eu quero ler esse relato que está em Gênesis. Se você quiser acompanhar, abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, verso 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Porque Deus sabia, Deus, na sua infinita sabedoria, onipresença e onipotência, que se o homem vivesse eternamente nessa condição de pecado, a vida no planeta Terra seria infinitamente pior do que é. Na verdade, seria impossível. Pessoas vivendo nas condições mais terríveis e a morte nunca chegando. Então, depois da queda, a vida no planeta Terra está sujeita à morte. E para nós, seres humanos, a morte é um inimigo a ser derrotado. Mas que foi derrotado pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso ela não tem a última palavra. A última palavra é ressurreição, é vida. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o único direito que o ser humano tem é a morte. Porque o salário é alguma coisa que você recebe que você tem direito de receber. E que nós temos direito de receber é a morte. Por isso é muito perigoso alguém pedir para que Deus restitua aquilo que é dele. Porque o que é dele é o pecado. E o pecado gera morte. O que nós temos é graça de Deus. Vem pela graça de Deus para a nossa vida. Nós não temos direito nenhum. E o Salmo 19, do verso 1 a 4, ele diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aqui nós estamos vendo que a natureza criada por Deus revela
a grandeza e a majestade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, vai dizer que os seres humanos são indesculpáveis quando rejeitam essa revelação de Deus. E eu quero também ler esse texto. Vamos abrir, se você quiser, aí, Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo descreve de uma maneira extraordinária o que acontece quando o ser humano rejeita a revelação de Deus. Romanos 1, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam como o ser humano reage à manifestação da glória, da graça, da revelação de Deus. E por isso, irmãos, nós vemos aqui na palavra que a morte física que chega a todo ser humano é um cumprimento dessa sentença de Deus sobre a humanidade rebelde, mostrando ao mesmo tempo a sua justiça e a sua misericórdia. A morte é manifestação deste julgamento. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a morte vem como um justo juízo de Deus, mas também vem como a manifestação da graça de Deus sobre a vida humana. O grande problema é que o ser humano, ele se recusa a ver a mão poderosa de Deus agindo nesse mundo e atribui tudo ao acaso, ou à força da natureza, ou, quem sabe, a ação do diabo, mas nunca glorifica a Deus, nunca vê a mão de Deus agindo, não dão graças a Deus e nem pedem misericórdia a Deus, não dão graças pela justiça de Deus, pela bondade, e nem se humilham na presença desse Deus. É dessa maneira que nós olhamos as grandes tragédias que acontecem, sob esse prisma humano, e não sob o prisma da palavra de Deus. Mas a gente se lembra do patriarca Jó, aquele homem conhecido pela sua paciência. Jó, capítulo 1, mais uma vez, se você quiser ler aí na sua Bíblia, é o livro imediatamente antes dos Salmos. Jó, capítulo 1. Quando chegaram para Jó com a notícia de que todos os seus filhos haviam morrido, porque a casa em que eles estavam fazendo uma grande festa foi derrubada por um grande vento, e todos que estavam naquela festa morreram. Toda a sua riqueza, o seu gado, tudo havia sido roubado, destruído.
E eles chegam com essa notícia, e a pessoa que vai dar a notícia diz: olha, só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui está um exemplo de como nós devemos reagir diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida e de tantas tragédias. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Muitas vezes nós murmuramos, culpamos Deus, que Deus é esse, que permite tantas coisas, que Deus é esse, que não faz isso, não faz aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Assim é que nós reagimos, irmãos. E adiante, então, desse panorama de destruição e, ao mesmo tempo, de desprezo pela palavra de Deus, que esse texto que nós lemos de Hebreus vem e coloca diante de nós uma mensagem, uma exortação pertinente, atual para esses dias que nós vivemos. Você está aberto aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, você pode acompanhar. Ele começa dizendo: por esta razão. Que razão é esta? A razão daquilo que ele já falou no capítulo 1. E é diante daquilo que ele mostrou no capítulo 1 que ele vai fazer essa exortação no início do capítulo 2. E o que ele mostra no capítulo 1? Ele mostra a grandeza de Jesus, a majestade, o poder, a grandiosidade do Filho de Deus, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que depois de ter feito a nossa redenção, ter sofrido a morte no nosso lugar, e ressuscitado de entre os mortos, vencendo a morte, ele assentou-se à direita da majestade. Isso está aí no capítulo 1, no versículo 2 em diante. Ele assentou-se à direita da majestade e está reinando sobre todo esse universo, reinando sobre as nossas vidas, reinando sobre o seu povo, conduzindo a história segundo o propósito de Deus e para a glória de Deus. Ele mostra que o Deus Criador fala a este mundo hoje, exclusivamente na pessoa do seu Filho Jesus, que foi constituído herdeiro. Então, se nós queremos ouvir Deus, queremos saber o que está acontecendo, vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Ela é o mapa seguro para nos posicionarmos. Essa é a revelação bíblica, que está registrada nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. E é essa revelação que o ser humano precisa ouvir. Mas o problema é que o mundo não quer ouvir essa revelação. Ele quer andar segundo os seus próprios conceitos. E o ser humano, o pecador, se julga até no direito de questionar a revelação bíblica. E eu não sei, hoje de manhã até perguntei na minha classe quantos viram um vídeo do jornalista Ricardo Boechat, zombando do criacionismo, nos termos mais baixos, na Rádio Bandeirante, zombando. Como é que alguém pode ser criacionista?
crê que Deus criou um homem e a mulher, deixou eles pelados lá no jardim e usou outras coisas piores ainda. Zombando. Que direito? Como zombar da criação? Porque, na verdade, ele está zombando da palavra de Deus, de Jesus, que diz que no início criou Deus o homem e a mulher. E nós lemos isso no Salmo 139, que o pastor Roberto leu no início. Muito triste, irmãos, essa humanidade que se julga no direito de fazer isso. Mas o autor, aos Hebreus, ele nos mostra então como nós vamos enfrentar essa situação, como nós vamos entender esses dilemas humanos. Porque ele diz, olha, pela razão de que Jesus é a revelação perfeita e final de Deus, é que nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades reveladas. Precisamos nos apegar com uma absoluta convicção pessoal. Ou seja, você não deve duvidar daquilo que a Bíblia diz. Mesmo diante de toda oposição que você possa sofrer, de toda zombaria que você pode sofrer, de toda discriminação, você precisa reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, e que Jesus Cristo é de fato Deus conosco. Porque essa é a maneira de nós podermos entender o que está acontecendo, entender como é a nossa vida e para onde nós estamos caminhando. E se Deus falou em seu Filho, é bom prestar atenção e é bom obedecer. A fé, ela anda de mãos dadas com obediência. Muita gente diz ter muita fé, mas não obedece a palavra. Não anda segundo a palavra de Deus. Isso é uma negação completa da sua fé. Apeguemos com mais firmeza, irmãos. Tanto mais o mundo se afasta dessas verdades reveladas, mas nós precisamos nos apegar a elas. Porque é a única esperança que há para essa humanidade. Ele diz as verdades ouvidas. E ele vai falar aqui que verdade é essa, é o Evangelho. As verdades ouvidas, e depois ele diz, olha, o qual foi anunciado inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esta é a verdade que nós precisamos nos apegar. É o Evangelho da graça de Deus, que Jesus anunciou quando ele veio, que os apóstolos deram prosseguimento. E ao longo desses 2000 anos, Deus tem levantado pessoas fiéis, dedicadas e que pregam este Evangelho, pregam a verdade, para que muitos sejam salvos, libertos do pecado e da morte. Essa é a verdade que precisamos nos apegar. Uma verdade que já foi anunciada e foi testada e aprovada por Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio dele alguém pode chegar ao Deus Pai. Jesus é o ápice, o cimo, o cume da revelação de Deus. Por isso, quando alguém adora qualquer outro objeto, qualquer outro Deus, quando se curva diante de um falso Deus, isso afronta a verdade revelada na palavra, a santidade de Jesus. Isso diminui a glória de Deus. Quando alguém usa Jesus ou o nome de Jesus para ter vantagens pessoais, ele está cometendo um grande pecado. E ele diz, olha, precisamos nos apegar com firmeza a estas verdades reveladas. Para quê? Ele diz aí, para que jamais
nos desviemos. E é impressionante quando a gente vai estudar Hebreus, agora você vai ver como Hebreus chama a atenção para esse perigo. O perigo da apostasia, o perigo de se abandonar a fé, o perigo de você deixar de crer naquilo que está revelado para ouvir outras coisas. É um perigo que nós estamos sujeitos por causa do nosso pecado, por causa de toda essa estrutura montada por Satanás para enganar. Para que jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos da fé, da igreja, do povo de Deus. Porque quem não vive, irmãos, na palavra de Deus, se coloca no perigo de desviar-se do caminho certo, de se debilitar na vida espiritual e tornar-se presa fácil das heresias e das mentiras, que são pregadas às vezes com uma roupagem de verdade. E nos nossos dias, este é um perigo real, porque estamos vivendo dias em que tantas teologias se apresentam, tantas ideologias miraculosas humanas que vêm para resolver todos os problemas do ser humano, quanto tantas pessoas poderosas se colocam diante de nós, com soluções para os nossos problemas. E a única maneira de nós não nos desviarmos é nos mantermos olhando firmemente para Jesus, para a palavra, para aquilo que está revelado nessa palavra. E o grande luta hoje da igreja, sem dúvida nenhuma, é pela manutenção da verdade bíblica, que está sendo contestada em diversos lugares. O verso 2 nos fala de uma coisa muito forte. Ele termina o verso 2 dizendo: olha, se aquela revelação que foi feita através de anjos, apesar de imperfeita, era verdade, mas é imperfeita, ainda não era a revelação final. Se essa revelação feita por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência a esta revelação recebeu um justo castigo, quanto mais aqueles que desprezam hoje a revelação perfeita de Deus, Jesus Cristo, serão passíveis de receberem um justo castigo. A pergunta é poderosa. Se nós temos uma revelação perfeita, definitiva, final, de quem é Deus, de como Deus age, de como é a personalidade de Deus, do que Deus exige, como nós vamos escapar de um castigo justo de Deus se nós não levarmos a sério, se negligenciarmos, se brincarmos com isso? É muito sério. É a palavra de Deus que está nos perguntando. A verdade que Jesus trouxe não pode ser desprezada pelo ser humano. E a palavra aqui fala de um justo castigo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus misericordioso. Mas aqueles que desprezam a sua graça, transmitida através do seu evangelho, são passíveis de um justo castigo. Não apenas da morte física, mas especialmente da morte espiritual. Quantas pessoas temem hoje morrer, temem a morte física, que, como eu já disse, muitas vezes é um livramento de Deus para o sofrimento humano, mas não temem a morte espiritual, que é o justo castigo de Deus sobre aqueles que desprezam a grande salvação trazida por Jesus Cristo e vivem sem qualquer temor de Deus, achando que são
imortais. Estão acima do Deus Criador. Quantos têm vivido assim e têm chegado ao fim da vida de uma maneira tão terrível? E citando João Calvino, que comentando esse texto, ele diz, olha, quanto mais valioso é o evangelho anunciado por Jesus, mais vil será a nossa ingratidão ao não valorizá-lo. Em uma palavra, a severidade da justiça divina para com todos os que desprezam o seu evangelho será proporcional à grandeza de Cristo. E nós vimos a grandeza de Cristo expressa aqui nesse texto. Então, a severidade da justiça divina para com todos aqueles que desprezam o seu evangelho será proporcional à grandeza de Cristo. Ela é infinita. Deus veio a nós pessoalmente em Jesus Cristo. Ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo nosso pecado. E Ele nos presenteia com o seu perdão, com a vida nova e com a salvação eterna. E Ele faz isso tudo movido apenas pela sua graça, pelo seu amor, e não porque nós merecemos alguma coisa. Por isso, desprezar esta grande salvação implica no juízo severo pelo Senhor do universo, tanto nessa vida como na que virá. Você pode não aceitar isso. Pode achar que é exagero. Mas o que importa? Deus é o justo juiz. E você não tem controle nem sobre o seu dia de amanhã. Como alguém pode julgar a Deus? Se colocar, acha que pode ser mais importante. Quantos orgulhosos começam o seu dia e não acabam? Quantos destes que foram alcançados por essas tragédias deste início de ano podiam imaginar que morreriam dessa maneira naquele dia? A nossa geração é muito orgulhosa do seu progresso científico, é cheia de um amor fácil, de um amor autoindulgente. E muitas vezes ela é sacudida por alguns acontecimentos terríveis, como estes que nós citamos no nosso país, mas não só no nosso país, mas em outros, para nos lembrar que a vida nesse planeta é finita, que a morte chega para todos, mais cedo ou mais tarde, de maneira imprevista ou prevista. E a gente vê esse orgulho humano, irmãos. Quando as pessoas desprezam a palavra de Deus, quando a gente vê o cume desse orgulho que domina o coração humano, quando você ouve um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que o conceito de que o sexo biológico, aquele com que a pessoa nasce, deve condicionar o seu papel na sociedade. E que pensar isso é ser atrasado, retrógrado, e isso é pernicioso para o mundo moderno. Quanto desprezo a revelação de Deus esse homem demonstra. Quando eu já disse, Jesus disse, a palavra de Jesus, Deus criou homem e mulher.
E vem alguém dizendo que isso está fora da modernidade. Está mesmo. Dessa modernidade sob a condenação de Deus. Como essa sociedade vai escapar do juízo de Deus ao desprezar e zombar da grande salvação trazida por Jesus Cristo? Deus nos falou de modo supremo e definitivo em Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O próprio Senhor Jesus anunciou a grande salvação trazida por Ele, por meio da sua morte sacrificial, da sua ressurreição dentre os mortos, vencendo o poder da morte. Jesus veio trazer vida em um mundo dominado pela morte. Ele venceu a morte. A morte já não deve ser aquilo que espanta o ser humano, que atemoriza, porque Jesus venceu a morte física. Ele ressuscitou e vive. E assim acontecerá com todos aqueles que creem nele e andam segundo o seu projeto, o seu propósito. Jesus é vida. Por isso nós não podemos desprezar esta grande salvação, porque ela representa vida. Precisamos então, irmãos, nos apegar com mais firmeza às verdades reveladas nesta palavra, para que delas nós jamais nos desviemos e venhamos a sofrer o justo castigo de Deus sobre aqueles que rejeitam o Deus Criador. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus nos falou de forma definitiva em Jesus. Não precisa falar mais nada. O que o mundo precisa fazer é não buscar novas revelações, mas ouvir aquilo que Deus já falou. Ouvir aquilo que já está revelado na palavra. Porque essa é a única maneira de nós realmente vencermos a morte. É a única maneira de recebermos a recompensa de Deus. E jamais nos desviemos desta verdade. Diga ao mundo o que disser. Zombe o mundo o que quiser zombar. Mas nós temos a segurança de um Deus que venceu a morte. De um Deus que morreu no nosso lugar e que vive e reina. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Às vezes difícil, às vezes dura, mas é a Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque ela nos alerta, ela nos adverte. E nenhum de nós pode dizer que não sabia, que é inocente, das consequências das suas decisões. Vivemos nesse mundo de morte, Pai. Nesse mundo onde tudo está condenado à deterioração e à morte. Mas também vivemos nesse mundo com a certeza e a esperança de que Jesus Cristo morreu no nosso lugar e venceu a morte por nós, ó Pai. Obrigado por essa esperança gloriosa. Obrigado a Deus pela certeza de que podemos dizer como o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Glória a Ti por isso, Pai. Muito obrigado. Que nós possamos nos apegar a essas verdades e jamais nos desviarmos dela, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, nestes dias de tanta confusão, de tantas tragédias, de tantas mortes. Nós possamos sempre estar seguros nas Tuas mãos, independente das coisas que acontecem. Possamos olhar para Ti, Pai,
com firmeza e convicção na tua palavra. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.